Olá, estudante! Eu sou a professora Neta Medeiros e a nossa aula de hoje aqui no Genitap é sobre o espermatozoide. Mas eu também vou falar um pouquinho sobre ejaculação e sobre sêmen, porque são temas relacionados ao espermatozoide, tá bem? Então vamos lá. O espermatozoide, nós temos que ter essa concepção, é uma célula e é a célula reprodutiva masculina, como nós costumamos dizer, é o gameta masculino, formada lá nos testículos, mais especificamente nos túbulos seminíferos, pelas células de Leydig. Eu vou até anotar o nome aqui, ó. São essas célulazinhas aqui. Células de Leydig, tá? Essas células também produzem, né, a testosterona, que é o hormônio masculino, como nós já vimos em aulas anteriores. E o espermatozoide é uma célula extremamente especializada, ou seja, a função dela é realizar aí, né, a fecundação, e é uma célula móvel, é a única célula móvel da espécie humana. E essa mobilidade ela se dá pela estrutura do espermatozoide, que eu explico já. E qual é a função do espermatozoide? É carregar em si, né, metade da informação genética do homem. Por quê? Porque o gameta é uma célula haploide, né? E essa célula haploide, quando se une a outra célula haploide, quando acontece o fenômeno da fecundação, que é quando o espermatozoide se une ao ovócito secundário, que é o gameta feminino. E essa fecundação, como nós já sabemos, vai dar início ao desenvolvimento de um novo ser vivo, de um novo organismo. Falando agora um pouquinho da estrutura do espermatozoide, lembre-se, ele é uma célula, então ele tem as estruturas básicas de uma célula. Então vamos lá. Aqui no desenho, ó. Essa parte aqui da ponta, nós chamamos ela de acrosoma. Acrosoma. O acrosoma é uma região, é como se fosse a ponta do espermatozoide, que é rico nessa região do acrosoma em vesículas que são preenchidas de enzimas digestivas que foram fabricadas lá no complexo de Golgi. E a finalidade dessas enzimas digestivas é degradar a zona pelúcida do ovócito secundário, caso esse espermatozoide encontre com o ovócito secundário para que aconteça a fecundação, tá bem? Continuando aí observando a estrutura do espermatozoide, nós temos essa parte amarelada aqui, que trata-se do núcleo, tá? E o que é que nós temos no núcleo? Nós temos a informação genética. Lembrando que aqui, neste caso, para o homem, 23 cromossomos, né? 23 cromátides. Muito bem. Essa outra parte aqui, ó, nós vamos dizer que é o citoplasma do espermatozoide, tá bem? Então, essa região aqui, a união do acrosoma, do núcleo e do citoplasma, nós chamamos de cabeça do espermatozoide. É a cabeça do espermatozoide. Já a outra parte é a cauda. O que é que nós vamos encontrar na cauda? Aqui, ó, nessa base, nós temos os centríolos do espermatozoide. Abaixo dos centríolos, e aqui, ó, bem localizado de forma estratégica, nós vamos ter um conjunto de mitocôndrias. E por que eu digo que essa localização é estratégica? Porque após a localização das mitocôndrias, nós vamos ter justamente o flagelo, que é a parte, né, do espermatozoide que garante a ele que ele seja capaz de se locomover. E essa locomoção requer muita energia, logo, requer uma demanda a mais às mitocôndrias. Então, é estratégico as mitocôndrias estarem ali perto para que esse envio de energia seja facilitado, tá bem? E essa parte aqui, que vai unir aqui a parte dos centríolos, mitocôndrias e flagelo, nós chamamos de cauda, certo? Do espermatozoide. É uma célula, tem uma estrutura de célula, mas é uma estrutura especializada, né? Como eu falei, é uma célula altamente especializada.
Então, vamos agora falar de ejaculação. A ejaculação, gente, é o ato do homem eliminar, do homem expelir o sêmen do seu corpo, certo? E como é que esse sêmen, agora falando do sêmen, é formado, é constituído? O sêmen nada mais é do que um fluido nutritivo e alcalino que permite a sobrevivência dos espermatozoides e que é uma união, um conjunto de substâncias que são produzidas pelas glândulas anexas. Que glândulas são essas? A primeira são as vesículas seminais, né, que vai produzir o fluido seminal. A segunda substância é o líquido prostático, produzido pela próstata. E a terceira substância é a substância secretada pelas glândulas bulbouretrais. Essas três substâncias unidas aos espermatozoides formam o sêmen. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, para a gente completar aqui a aula. Esse recorte aqui, certo? É um recorte de um túbulo seminífero. Então, aqui nós vemos bem as células de Leydig, tá? Que produzem os espermatozoides e também a testosterona. E aqui é o lúmen. Então, esses espermatozoides saem daqui das células de Leydig, vão para o lúmen, se dirigem para o epidídimo, para lá no epidídimo sofrer o processo de maturação e terem a capacidade de locomoção, tá bem? Então, gente, por hoje é só. Ciência, saúde e informação. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!